Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Open Talks. Eu sou o Vitor Feitosa, do time da First, e hoje, junto de convidadas maravilhosas, vamos discutir um tema super relevante, que é o da economia e cultura centrada nas pessoas. Então, para a gente começar, vou pedir para que cada uma de vocês se apresente brevemente. Vou começar aqui pela Roberta. Tudo bem, Vitor? Boa tarde, Tati, boa tarde, Kiane. Bem, sou Roberta Serafim, né? Tenho uma carreira aí na área de consultoria, trabalhei 11 anos na Falcone, depois saí, fui para uma empresa, né, pela Copagaz, fiquei 1 ano e meio e hoje sou responsável pelas cadeiras de cultura, performance e experiência do colaborador aqui na Via, né? Antiga Via Varejo, nova Via. E falar desse tema é apaixonante. Acho que vamos ter um papo gostoso aqui. Muito bom estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho dessa importância de termos aí o colaborador no centro, né? Sou mentora da First em 2 temas: liderança que inspira e visão sistêmica. Muito bom. Tatiana? Obrigada, Vitor. Olá, pessoal. Boa tarde também para você, para a Roberta, Kiane, para todo mundo que está nos assistindo. Sou a Tatiana Godoy, executiva de recursos humanos, aí mais de 25 anos de experiência, né, em empresas nacionais, multinacionais. Atualmente sou vice-presidente de recursos humanos para a América Latina da Kerry, uma multinacional irlandesa, no ramo de Taste and Nutrition. Então, a gente atende aí a indústria de alimentos, bebida e farma. Sou também mentora da First para 2 módulos, assim como a Roberta, né? Liderança que inspira, linguagem e mindset do líder. Então, acho super apropriado o tema que a gente vai estar falando aqui, trocando experiências e construindo aí essa cultura focada em pessoas. Obrigada pelo convite. Boa, Kiane? Vamos lá, boa tarde, meninas. Feitosa, obrigada pelo convite, né? Então, um prazer aqui estar junto com a Roberta e com a Tati falando um pouco desse tema. Meu nome é Kiane, né? Sou psicóloga de formação e minha carreira toda dentro da área de gestão. Então, trabalhei muito tempo em multinacional também, no ramo de bebidas, né? A Ambev. Trabalhei por 11 anos. Depois, quando eu saí, trabalhei nessa área de consultoria, com planejamento estratégico, design de produtos e processos. E agora estou chegando na First, né? Para liderar esse pilar aí de gente e cultura, estruturar a jornada do First, né? Colocando as pessoas no centro e fazer design desses processos. Excelente. Então, para a gente começar, tenho uma reflexão inicial e vou convidar primeiro Roberto e Tatiana como mentoras First, também para contribuir. Quando a gente fala de economia centrada nas pessoas e, consequentemente, cultura, né, a gente vem passando por um período de transformação digital muito rápida, né? E não só isso, mas também o período pandêmico e todos os outros itens que aceleraram a necessidade de entender melhor sobre esse tema, né? Seja dentro da empresa, seja com todos os parceiros que estão em volta e enquanto sociedade como um todo, né? Essa humanização é super importante. Então, queria entender de vocês e pedir para vocês compartilharem um pouco sobre quais são os maiores desafios que vocês entendem, enxergam, encontram para que a gente desenvolva, de fato, uma cultura centrada nas pessoas. E uma segunda que já vem junto, o que vocês encontram de padrão nas mentorias que vocês conduzem com relação às dores das empresas nesse assunto. Roberto, Tatiana, fiquem à vontade, quem quiser começar. Posso começar, de repente, mas a gente faz um bate-bola aqui, né, Roberta? Interessante a pergunta, né, Vitor, porque isso que você comentou, acho que assim, as pessoas sempre estiveram, talvez, no centro de tudo. O nosso olhar é que não conseguia perceber isso, né? A gente focando um pouco mais em tecnologia, em processos industriais, ou no cliente só, e não se deu conta de que no final do dia a gente está falando de pessoas fazendo negócio com pessoas. E essa é a grande relação que a gente precisa valorizar. Acho que a pandemia o que fez foi realmente só escancarar tudo isso na nossa frente, e se eu não tiver realmente as pessoas focadas na minha cultura, elas não vão conseguir fazer o seu melhor, e aí não tem business no médio e no longo prazo, né? Então, acho que essa foi um aha moment aí para a gente, né? Entrando na sua segunda pergunta, e aí a gente pode até voltar na primeira, mas o que eu tenho visto nas mentorias é que as empresas, elas entendem de forma geral a importância das pessoas, a conversa está lá, mas muitas delas têm dificuldade em como começar a fazer essa transição de colocar as pessoas no centro. E aí um ponto que eu acho interessante, que eu trago isso também como mentora, é assim, ainda tem como se fosse uma divisão
Eu faço o meu negócio, eu vendo, eu produzo, eu processo meus resultados financeiros e eu vou cuidar das minhas pessoas, como se fossem coisas separadas. E o que eu tenho trazido isso nas mentorias, a reflexão é que, gente, não é separado, é uma coisa só. Principalmente para quem está sentado numa posição de líder, quando você coloca as pessoas no centro, quando você alinha seus processos para que essas pessoas entreguem o seu melhor, você vai estar produzindo melhor, você vai estar conectando melhor com o seu cliente. Então, uma das primeiras conversas que a gente tem aparecido de uma forma regular, é essa separação, que isso fossem coisas separadas, e na medida em que a gente entende que é uma coisa só, fica mais fácil da gente começar esse processo de transformação cultural. Roberta, vamos lá, que daí a gente vai falar mais. Não, eu concordo com os pontos que você colocou aqui, né, Tati? A pandemia escancarou para a gente, ela acelerou não só a transformação digital, como acelerou o nosso olhar para pessoas. Porque até então a gente vem empurrando, como você falou, as pessoas sempre estiveram no centro, e aquela frase, né, que as pessoas são o maior ativo da organização, ela sempre foi uma questão de frase, mas não necessariamente com ações que colocassem essa frase em prática, né? E aí a gente tem a pandemia acelerando essa transformação, essa necessidade desse olhar de maneira genuína. Né? Então, eu vejo que a gente tem, né, quando a gente fala dessa importância dessas pessoas no centro, acho que a gente começa a expandir o olhar também para o que são essas pessoas. A gente para de falar só, porque até então a gente falava do cliente no centro. Acho que hoje a gente expande o olhar para todas as pessoas no centro, porque tudo faz parte, todas as pessoas fazem parte de uma jornada. Né? Então, ter esse olhar do cliente, do colaborador, no centro de todas as ações, entender que qualquer ação que é realizada na empresa impacta a pessoa, seja ela colaborador, seja ela cliente, acho que a gente acelerou esse movimento. Isso está muito mais urgente hoje, porque a gente tem, né? Eu costumo brincar que eu estou estudando muito essa questão da nova geração também. A gente tem a nova geração muito mais antenada, muito mais preocupada com fatores relacionados a pessoas também. Então, a gente teve que acelerar esse olhar para pessoas. E, de maneira geral, quando eu olho para as empresas, né, nas mentorias, eu estou muito em linha com o que você fala. A gente fala, Tati, que as empresas, elas estão... realmente falam, elas têm a fala, mas como começar a fazer, os resultados de curto prazo acabam pressionando a questão do olhar para pessoas no centro. O que eu quero dizer com resultados de curto prazo? Né? Como, para mim, olhar para pessoas no centro tem uma mudança de mindset, tem uma mudança cultural. E que você muda, né? Quando a gente olha para a questão de indicadores, de resultados, às vezes a gente tem que entender que para organizar a jornada com o olhar de pessoas no centro, posso ter uma perda de resultado ali que depois vai trazer algo sustentável ali na frente. Só que a pressão do curto prazo, do resultado de curto prazo, ela faz a gente empurrar esse olhar do cliente no centro, das pessoas no centro o tempo inteiro. Né? Então, o que eu estou vendo de maneira geral é isso, as empresas querem fazer, sabem da necessidade desse olhar de pessoas no centro, mas não necessariamente sabem as ações para começar a fazer, ou quando sabem, elas são empurradas um pouco para frente pela visão de que eu posso perder resultado se eu for focar em determinada ação nesse momento. Não, absolutamente. Se você me permite, Vitor, só construindo um pouquinho em cima, claro. Né, uma fala da Roberta trouxe para mim uma frase que eu gosto muito do Richard Branson, né, o CEO da Virgin. O que você falou? A gente sempre fala cliente em primeiro lugar, e ele tem uma frase que diz: o cliente não vem em primeiro lugar. Os nossos funcionários vêm em primeiro lugar, porque se a gente tratar bem os nossos funcionários, eles vão tratar bem os nossos clientes. E eu sei que eu não vou fazer spoiler, mais adiante a gente vai falar um pouquinho, né, de Customer Experience, de Employee Experience, mas esse, para mim, é a grande virada de chave que as empresas precisam, que é o primeiro passo de sair do eu falo sobre isso, eu entendo que eu preciso, mas como é que eu transformo? Que daí ajuda um pouco essa jornada, né, Roberto, de entender, gente, isso não é um trade-off, isso não é um investimento que eu vou deixar de fazer, que eu posso esperar, não, eu preciso fazer agora, e com essa força de trabalho engajada, motivada, vivendo boas experiências, o retorno do cliente vai vir muito mais do que rápido, né? E isso não é Tatiana, Vitor, Roberta ou Kiane falando. Milhares de estudos que comprovam que quando você tem os seus funcionários engajados, motivados, o retorno do investimento, isso se paga absurdamente, né? Então, acho que essa mudança de chave aí é fundamental para a gente colocar o funcionário em primeiro lugar,
ele vai cuidar do nosso cliente, e aí, por si só, os resultados vão chegar de uma forma mais rápida e sustentáveis, que eu acho que é que a gente está falando tanto hoje em dia de resultados sustentáveis, né? É isso, Tati. Deixa você colocar aí, Vitor. Depois a gente complementa para não dar spoiler ali para frente, mas só um ponto é que é entender literalmente, Tati, a correlação existente no NPS, que a gente já ouve falar há tantos anos, porque a gente tem aquela frase, né? O cliente que me dá o resultado, e ok, mas são as pessoas que constroem esse resultado, os nossos colaboradores constroem esse resultado. Então, qual a correlação de NPS com o eNPS? Né? O que é esse engajamento do colaborador? E como você falou, os estudos mostram, muitos mostram o retorno desse engajamento no resultado final de qualquer empresa, de qualquer organização. Eu acho que está aí o grande desafio nosso, né? Quando você pergunta das empresas ali, o que eu enxergo de desafio, acho que está aí o desafio. As empresas conseguirem enxergar de maneira urgente essa relação, essa correlação entre esses indicadores. Eu fiquei super curioso e válido para todas vocês três, sobre, de fato, por onde começar, em termos práticos, né? A Tati falou sobre uma virada de chave, mas se a gente pudesse listar aqui possíveis ações para quem está nos ouvindo, assistindo, quais seriam essas possibilidades de por onde realmente começar? Se você quiser, posso dar um pouco da minha opinião, já que eu larguei um pouco da virada de chave, né? Eu tenho uma visão bastante particular nesse sentido, Vitor, Roberto e Kiane, que para mim começa com a preparação dos nossos líderes. Porque quando a gente fala, né, de um ambiente agradável de trabalho, de um ambiente saudável de trabalho hoje em dia, né? E a partir daí você vai construir realmente essa cultura focada nas pessoas de maneira sustentável. Para mim, uma boa empresa para se trabalhar é quando o meu bom líder me traz essa experiência. Começa por aí. Porque, de novo, a empresa pode ter valores super bonitos na empresa, no PowerPoint, o seu discurso pode ser bonito, e a empresa, às vezes, não está fazendo isso por mal, ela tem a intenção genuína de fazer essa mudança, é isso que ela quer, mas no dia a dia, a empresa é o seu líder, certo? O seu líder direto, ele toca todas as pessoas na organização. O CEO não toca, o RH não toca, quem toca as pessoas no dia a dia, em todos os níveis da organização, é o líder direto, né? Então, para mim, depois eu passo aqui para a Roberta e para a Kiane, o primeiro passo de começar essa jornada é ter certeza que você tem uma liderança muito alinhada com os seus valores, muito alinhada com esse conceito de que as pessoas estão no centro e a partir daí você vai redesenhar processos, vai reforçar a cultura. Se você não começar por aí, eu acho que você tem um grande risco de passar mensagens que não são sustentáveis ou são até incoerentes em casos mais extremos, né? Só complementando aí, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação, né? Então, as nossas formas de consumo, elas estão mudando, então, seja todos os tipos de consumo e também as nossas formas e as nossas relacionamentos no trabalho. Então, essa transformação, essa mudança de mindset no trabalho como um local, não é que eu preciso ir, mas que eu consigo desenvolver todo o meu potencial, né? Isso é muito importante, nessa mentalidade do que era o trabalho, que essa liderança acompanhe essa transformação, né, com novas aprendizagens, a nova forma de liderar dentro de um cenário de uma era digital, né, com transformações tecnológicas, ouvindo as pessoas. Eu acho que a construção, colocar as pessoas no centro, é você conectar a tecnologia ao ambiente, é você conectar a liderança, é você ouvir as pessoas, né, e como é que elas estão transitando dentro dessa jornada. Né? Então, desde o momento que ela tem contato com a tua marca, né, com a tua marca empresarial, seja como consumidor, seja num processo seletivo, até como ela caminha dentro dessa jornada. Né? Então, eu acho que são passos muito importantes. Né? Então, você fomentar criatividade, diversidade, você trazer coisas, elementos para dentro dessa experiência, são muito importantes. E complementando, né, acho que a gente tem as falas alinhadas aqui, eu acho que não só a liderança, como eu acho que pessoas têm que ser uma agenda do CEO. Eu tenho discutido muito isso. O tema pessoas, ele é uma agenda do CEO da empresa, porque a partir do momento que você coloca isso numa agenda de CEO, você transforma, você traz o tema para o nível estratégico que ele é.
né? Então, até então, como você comentou lá atrás, Tati, a gente estava acostumado a fazer reuniões de resultados, por exemplo, olhando para quê? Vamos pegar os resultados financeiros, começa vamos pegar EBITDA, vamos pegar lucro, vamos pegar... A gente sempre olhou para os indicadores, para os resultados financeiros, e aqueles ali bastavam para a gente saber se estávamos bem ou não, né? E é como que a gente muda esse mindset para começar olhando para os resultados das pessoas. Como que a gente olha para os resultados das pessoas, então o CEO entendendo que aquele resultado ele é o primeiro a ser acompanhado, porque é ele no final do dia que gera os demais resultados que a gente tem. Então, entender que a alavanca principal, ela parte da pessoa e não parte mais do número, do resultado financeiro, eu acho que é uma mudança de mindset, eu acho que é como a gente deveria começar também a trabalhar nas empresas. E a partir daí, entendendo isso, a gente consegue colocar, como você falou, Kiane, a jornada, né? Então, o que eu quero como que eu vejo as pessoas aqui dentro? Desde o momento que eu quero trazer as pessoas para cá, como eu me vejo como uma marca empregadora forte, até o momento que eu me preocupo com a jornada dela aqui dentro, mas também se ela sai, como ela sai sendo uma embaixadora da nossa marca, como ela sai sendo um embaixador, porque ela viveu aquela cultura, ela acredita na cultura e a cultura de maneira genuína. Muito menos, como vocês falaram, valores que a gente coloca na parede, quantos de nós já vivemos isso? De valores colocados na parede e as ações. Quando problemas são colocados na mesa, aqueles valores ficam do lado de fora, uma sala se tranca e vai definir em cima de outros pontos que não os valores ali tendo como, né, não tendo os valores como base. Então, acho que ter essa agenda, que toda a organização viva os resultados a partir das pessoas, é uma mudança de mindset grande, mas começa a fazer as pessoas, a gente se provocar de o quanto que essas pessoas são importantes e que elas que geram resultado no final do dia. Muito bom. A gente falou um pouco já, e eu acho super válido retomar, sobre a relação entre Customer Experience e a experiência, de fato, do colaborador interno. Kiane, queria saber o que você enxerga dessa relação, né? E, principalmente, qual que é o impacto disso na prática, né? De cuidar das pessoas e, consequentemente, cuidar dos clientes. Acho que está super interligado, né? Como a Tati falou aí, quando a gente cuida dos nossos colaboradores, quando a gente cuida da nossa marca internamente, além dos produtos, né? A gente também está gerando novos consumidores, a gente está gerando uma atitude positiva em relação à experiência do nosso produto, né? Então, eu acho que são dois conceitos completamente interligados. Eu acho que a Apple, que traz aí, né, nos anos 2000, a necessidade de você se preocupar com a jornada do consumidor, né, com o teu produto, então que ele seja simples, que ele resolva a tua dor. E isso vem sido trazido por esse movimento das novas economias, né, das startups, das empresas de tecnologia, que a gente precisa trazer esse conceito também para dentro da gestão do RH, né, para dentro das práticas em relação à condução de pessoas, de liderança. A gente vive na era de experiências, então Employee Experience é proporcionar experiências dentro do ambiente de trabalho, né? Eu acho que um RH tradicional que estava muito focado aí nos processos no centro, né, nos resultados no centro, com ações pontuais de engagement, né, com espaço físico, o que aquele colaborador precisa? É uma mesa, um computador. E hoje não. Hoje a gente está muito focado nessa jornada e que essa experiência, né, que ela seja contínua. Então, isso vai garantir que as pessoas desenvolvam o seu potencial máximo, né, dentro do ambiente de trabalho. Isso, consequentemente, vai gerar resultados, vai gerar exponencialidade dentro do teu negócio, né, porque as pessoas hoje se comunicam em redes, elas são colaborativas, elas são tecnológicas. Então, elas também estão falando lá no Glassdoor, no LinkedIn, em relação às formas de como ela vive essa jornada dentro daquela marca, né, dentro daquela organização. Então, é isso. Eu acho que são conceitos muito conectados, né, e que preza muito pela jornada, pela simplicidade, pela personificação. Tatiana, quer retomar um pouquinho lá do que você vinha falando? Posso, acho que conectar um pouco do que a Kiane falou, que eu gostei da forma como ela colocou, né? Que as pessoas devem vir acima de processos, quando a gente fala aí dessa relação, né? E por que eu acho que isso é importante? É óbvio que processo é importante, né, gente? Principalmente quem trabalha aí
empresas maiores, em multinacionais. Então, o processo precisa estar presente para guiar aí a nossa jornada, para a gente ter um mínimo de organização e controle, tudo faz parte, né? O que precisa acontecer nessa virada, quando a gente fala da experiência do consumidor, é porque muitas vezes o processo não captura o problema que está acontecendo naquele momento e você precisa resolver aquele problema, justamente para causar uma boa experiência no consumidor, ele quer o problema dele resolvido na hora. Quando a gente conecta isso com a experiência do funcionário, se você não trabalha em uma cultura e se você não tem seus processos internos na organização alinhados para dar autonomia, capacidade de autonomia para quem está na ponta, de tomar uma decisão para resolver aquele problema, você vai sendo incoerente. Eu acho que para mim também é só um exemplo de como as duas coisas estão conectadas, né? Eu quero sim dar uma boa experiência para o meu consumidor, mas eu não dou autonomia para as minhas pessoas, eu tenho só uma gestão de comando e controle, eu estou preocupada mais com o processo do que com a experiência ou resolver o problema. Então, essas duas coisas não se conversam, porque se eu estou como funcionário numa cultura como essa, eu não estou dando o meu melhor, eu não me sinto desafiado, eu não tenho empowerment, né, o empoderamento que a gente fala tanto. Se eu consigo fazer com que as duas jornadas caminhem paralelamente, quando eu chego na ponta, no momento da verdade, que eu estou lá com um funcionário atendendo um cliente, e o foco ali é a solução daquele problema, os dois conceitos estão muito juntos, né? Então, eu acho que essa questão de pessoas acima de processo, foco no problema, na experiência, ajuda a gente internamente e externamente a desenhar processos que se conversem, né? E, obviamente, erros vão acontecer, né, gente, nesse processo todo. Alguém vai tomar uma decisão ali que você vai dizer, talvez não fosse a decisão que eu tomasse, mas aí vem a importância da cultura, de novo, focada em pessoas. O que eu faço com isso? Como é que eu trato esse erro, digamos assim, um aprendizado? Como é que eu ajusto e capacito minhas pessoas para que o processo não outra vez aconteça de uma forma diferente, gerando um outro resultado? Então, tem aí um processo todo também de melhoria contínua, a gente fala tanto de ágil, né, essas questões todas, que eu acho que esses conceitos todos, eles têm se fechado muito bem no dia a dia da organização. Posso só colocar um ponto, Vitor? Porque eu gostei Sim. muito dessa última parte aqui, Tati, quando você fala da questão do ágil, né? A gente tem ouvido o tempo inteiro falar de ágil, e as pessoas querendo colocar metodologia sem entender que ágil é cultura. O ágil, ele é muito mais cultura do que simplesmente você falar uma metodologia nova que você está colocando dentro da empresa. Então, quando a gente fala, né, a principal característica do ágil é a gente conseguir dar essa autonomia, esse empoderamento para os times, e como fazer isso de um jeito que esse time tenha aquilo que a gente realmente fala do sentimento de dono. Porque sentimento de dono é uma expressão que a gente usa há tanto tempo e a gente cobra do colaborador esse sentimento de dono, mas se eu não tiver toda essa cultura sendo exercida, né, sendo vivida na empresa de maneira genuína, é mais uma expressão que a gente vai cobrar do colaborador no final do dia. Então, como que a gente coloca o colaborador no centro, traz todas as decisões e desenha os processos e as jornadas para que a gente possa dar essa autonomia, para que ele realmente perceba que ele faz parte do negócio e que ele constrói aquele resultado maior da empresa. Então, ele é parte daquele processo maior, ele é parte daquele todo. Porque senão fica muito só na fala. Você tem que ter o sentimento de dono. O que é isso? É só cobrar o resultado? É só bater meta no final do dia? Não, né? Como que você dá autonomia para que ele construa numa cultura leve, num ambiente de trabalho leve, que permite os erros e acertos, que permite a melhoria contínua e que isso reflete automaticamente na relação que a gente tem com a pessoa que está consumindo os nossos produtos ou serviços, né? Então, é essa pessoa, literalmente, na jornada do início ao fim do resultado da empresa, né? E, assim, vocês falando aí, né, e eu também me perguntando, hoje em dia, eu acho que sempre também, né, as empresas se esforçam muito para entender, né, como é que eu vou proporcionar, né, uma experiência maravilhosa para aquele colaborador, né? Então, o engagement com ações, coisas pontuais. E, assim, eu acho que experiência é algo que todo mundo valoriza muito, né? Então, se a gente parar para pensar um pouco na nossa vida, né, nas nossas memórias, elas foram criadas através de experiências positivas ou experiências negativas. Então, todos os momentos dentro da organização, os relacionamentos, os papéis e responsabilidades, as nossas entregas, reconhecimento, as falhas, né, tudo isso faz parte da nossa experiência, dessa jornada, né, interna,
e que a gente tem que estar o tempo todo trazendo isso para dentro da consciência, né, da responsabilidade, porque a gente está criando memórias, a gente está criando sentimentos, e aquele sentimento ali, ele extrapola a nossa relação contratual, né? Tudo começa com a assinatura de um contrato, né, do trabalho, mas e a gente começa sempre ali no topo, né, da experiência, a gente começa ali com uma alegria ou com uma motivação muito alta. Então, essa jornada, né, esses relacionamentos, esses contatos, essas barreiras, elas vão acontecer à medida do caminho e elas vão criar as nossas memórias e os nossos sentimentos, né? Então, não é uma coisa pontual, né? Eu acho que é uma cultura que tem que ser instalada, transparente, verdadeira, clara e junto com as pessoas. Excelente. Eu achei ótimo que vocês citaram sobre o ágil, né? Todos os nossos programas aqui na FIRST são pautados em ciclos ágeis de desenvolvimento, né? Para que a gente possa aprender rápido, errar rápido, acertar rápido e, dentro desse curto espaço de tempo, desenvolver uma competência para resolver um ou muitos problemas, né, do nosso dia a dia. Então, realmente está intrínseco a esses desafios atuais de liderança e de pessoas no centro. E a gente falou um pouco também sobre primeiros passos, né, por onde começar a nível mais organizacional, mas queria muito ouvi-las também sobre como desenvolver habilidades pessoais para conduzir e viver esse processo, né? O que é importante em termos de características, competências, mentalidade, tanto para se sentir confortável, né, nesse ambiente incerto, caótico, complexo, mas também assumir a responsabilidade, né, para fazer acontecer. Você está falando, Vitor, me vem direto, assim, alguns conceitos que eu estou fazendo a mentoria no Linguagem Mindset do Líder, né, que como é que a gente desenvolve a atitude de capitão, né, e não fica cativo diante das circunstâncias que aparecem para a gente, porque eu acho que essa é uma boa reflexão, assim, né, o mundo hoje está muito complexo, o mundo está mudando muito rápido, se a gente tem a percepção ainda de que controla alguma coisa, é porque a gente não entendeu que o jogo mudou realmente, né? Mas como é que a gente vive isso? A gente não vai mudar essa realidade, né? Então, como é que eu desenvolvo competências pessoais e depois transformar isso em competências organizacionais para lidar com isso? Uma das coisas que, para mim, acho que é primeiro é a realização desse fato, assim, né? Face the brutal reality, como a gente fala, vamos enxergar a vida como ela é, o mundo é assim. Dito isso, como é que eu me adapto, né? Acho que o primeiro ponto, para mim, é desenvolver a capacidade de lidar com a ambiguidade, porque o mundo hoje não é um mundo de ou uma coisa ou outra, é um mundo de uma coisa e outra coisa, né? A gente vai falar também um pouco de diversidade, a gente vai falar de complexidade. Então, essa, para mim, eu acho que é uma competência que, pessoalmente, ao longo dos anos, eu tenho procurado desenvolver e tem sido muito útil para mim, é isso, é entender o mundo é complexo, as soluções são complexas, as soluções não são excludentes, eu preciso realmente ouvir as pessoas ao meu redor, e já conectando um pouco com a nossa conversa também de people-centric culture, né? Para problemas complexos, não vou ter soluções simples, e são perspectivas diferentes. Então, se eu trago isso para dentro da minha organização, eu tenho grupos de agile aí para desenvolver o problema, eu trago design thinking, mas o importante é que cada pessoa se sinta confortável de trazer a sua opinião, de discordar do que está acontecendo ali, porque ele tem uma outra perspectiva, e que eu tenho uma cultura que construa em cima disso, porque a solução não vai vir da Tatiana, do Vitor, da Roberta, da Caiane, vai vir do Vitor, da Roberta, da Tatiana e da Caiane juntos, né? Então, essa capacidade de cocriação juntas, para mim, é uma das grandes formas da gente poder lidar com a ambiguidade do mundo moderno, e aí você criar realmente organizações que começam a dar essa autonomia da ponta, que começam a enxergar o processo importante, mas a solução e a satisfação do meu cliente, do meu consumidor, acima de qualquer coisa. Eu vou trazer uma também, eu acho que é a capacidade de aprendizagem, né? Eu acho que a aprendizagem hoje é uma mega vantagem competitiva, tanto quando a gente olha para o negócio, quanto a gente olha para as pessoas, né? Então, lifelong learning. E acho que instalar uma cultura de aprendizagem, né, dentro da organização é extremamente importante, né? Entender que os modelos de trabalho, que as formas de gestão, elas mudaram e que eu preciso reaprender, eu preciso me adaptar, eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor.
né? Então, a capacidade de aprendizagem de novas lideranças, né? Então, a gente tem aí um conflito de gerações muito forte também, né? Então, até 2025, 75% da nossa workforce são os millennials, né? Então, são pessoas que querem flexibilidade, são pessoas que estão conectadas com propósito, são pessoas que querem transparência e clareza na comunicação, que não são diferentes dos baby boomers. A gente sempre quis isso, né? Só que as relações de trabalho eram muito mais rígidas, eram muito mais lineares. E agora as coisas são mais abertas. Então, eu acho que a capacidade de aprendizagem constante, ela é uma vantagem competitiva e muito importante hoje. Agora, Kiane, Tati, desde que eu vou voltar lá na primeira frase da fala, uma das primeiras falas da Tati, desde que a gente tenha a liderança preparada para isso. Então, acho que a gente começa pela liderança, porque senão, né, a gente está falando do ambiente de cocriação, do ambiente de aprendizado, e aí vem a questão do choque de gerações. Se eu tenho aquela liderança que ainda é mais tradicional e que vai continuar trabalhando no comando e controle, eu vou derrubar qualquer parte de experiência de pessoas que eu estou falando, que eu estou construindo na organização, né? Então, como que a gente trabalha a liderança para que a liderança esteja aberta para esse novo cenário, né? Não adianta mais a gente fechar o olho e achar que o que nos trouxe, a forma que nos trouxe até aqui vai ser uma fórmula de sucesso para daqui para frente, porque não é. Quando a gente olha para gerações, né, a gente vai perder essas pessoas, a gente vai perder talentos e a gente não vai proporcionar a melhor experiência. E aí é claro, né? A gente não vai ter o colaborador, a pessoa no centro. Aí vai ser uma fala pela fala. Queremos um colaborador, queremos as pessoas no centro. Mas se a gente não mudar esse mindset de quem lidera, porque aí a gente vai conseguir, né, os melhores resultados de engajamento, os melhores resultados, né, de satisfação com o ambiente de trabalho. A gente vai falar literalmente do clima organizacional, de maneira genuína, que é um clima que o time vai gostar, que a cultura é vivida na prática, que as metodologias ágeis elas podem ser colocadas na prática, porque a cultura da companhia permite, a cultura da organização permite que essas metodologias sejam vividas, porque essa é uma preocupação que eu tenho. A gente vai pegando metodologia, e não entende que elas são mindset, elas são questões de cultura, e a gente coloca, essa metodologia não dá certo, aí muda a metodologia, mas vai empilhando metodologia sem entender que a base disso, que é o mindset das pessoas, se ele não for mudado primeiro, pode vir qualquer metodologia que a gente vai se frustrar ali na frente. Então, trabalhar a liderança para esse novo formato, eu acho que é um grande desafio nosso aí. Eu super concordo, Vitor, se eu puder só fazer um comentário aqui, porque as meninas estavam falando, lembrou de uma frase que eu aprendi há muitos anos no início da minha carreira, eu nem vou falar quantos anos, né, para não entregar a idade aí, mas que foi muito interessante, que foi uma frase que dizia assim, ó, a motivação é um botãozinho que a gente aperta pelo lado de dentro, né, gente? A gente não aperta do lado de fora, né? E aquele, para mim, assim, por mais simples que tenha sido essa frase, ela me acompanha até hoje, porque eu acho que esse é o grande ponto, né? O que a gente pode fazer como organização? Eu posso preparar minha liderança, eu posso preparar minha cultura, tem tantas coisas que eu posso fazer. No final do dia, eu tenho que ser muito coerente nisso tudo, porque a decisão de se engajar, de se motivar, não está na minha mão. Eu não domino isso. Eu tenho que criar condições para que aquele talento escolha estar comigo e escolha dar o seu melhor todos os dias. Então, gente, a gente precisa entender que a gente não domina essas duas escolhas. Mas o nosso trabalho, o nosso desafio, seja como CEO, como RH, como liderança de qualquer função, em qualquer nível, é criar esse ambiente saudável, essa coerência, esse espaço de desenvolvimento para que as minhas pessoas escolham estar comigo. E não só escolham estar comigo, essa é a primeira parte, mas escolham dar o seu melhor e fazer a diferença, porque aí, de novo, vai conectar com a experiência do meu cliente. Se eu não tiver aquele momento da verdade, uma boa experiência, pode ser que eu não volte para esta organização, eu vou buscar outro produto, eu vou buscar outro fornecedor. Então, isso realmente faz uma escolha diária, né? E o nosso papel é realmente criar esse ambiente de motivação e de escolha diária dos nossos talentos. E só complementando, Vitor, e mais um pouco, né, Tati, eu acho que a gente vive numa era de mobilidade e globalização, né, onde as barreiras físicas também elas deixaram de existir. Então, quando a gente não cuida do nosso ambiente de trabalho, né, da nossa liderança e dos nossos relacionamentos, antes o meu concorrente era um candidato que morava na mesma cidade que eu. Hoje não. Hoje o meu concorrente está em qualquer lugar do mundo, né? Então, as pessoas efetivamente precisam querer trabalhar
na minha empresa, né? Não é mais aquela pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Mas como vai ser a minha jornada, o que é que você tem para me oferecer, né? Como é que eu vou desempenhar o meu papel máximo dentro da tua organização? Então, os papéis, eles invertem um pouco, né? Onde a organização era um lugar que as pessoas precisavam trabalhar, né? Então, a marca forte era sinônimo de ser desejo, né? De ser aí uma marca desejada para se trabalhar. E hoje em dia não é mais assim, né? Então, as pessoas buscam um ambiente de trabalho em que elas possam desenvolver o máximo do potencial delas. Mas esse match tem que acontecer, né? O matching de propósito, de relacionamento, de crenças. E quando isso não acontece, as pessoas vão cada vez mais saindo, né? E essa rede colaborativa de dividir experiências, ela cada vez mais se fortalece. É um excelente ponto, Kiane. Você falando isso lembra esse movimento que a gente tem acompanhado aí muito desde o início da pandemia. Nos Estados Unidos deu até nome, né, que eles chamam de Great Resignation, um grande pedido de desligamento, que já está na Europa, já tem estudos mostrando que está no Brasil, que é exatamente esse ponto, né? As pessoas escolhem. Se elas não veem coerência, elas decidem sair, e sair sem ter outra proposta. Saio porque não é onde eu quero estar hoje. E a dificuldade da gente conseguir talentos é cada vez maior. Então, só realmente, acho que, de novo, quando a gente fala de pessoas no centro das empresas ou para os líderes que ainda não entenderam, se começa a conectar esses dots, você vai ver, a gente não tem escolha. Né? Além de ser a coisa certa a fazer, não tem outro caminho. Esse é o caminho mesmo para a gente, para a empresa que quer atrair, reter, crescer, desenvolver, engajar o seu cliente. É por aí que vai passar as conversas que você tem que revisitar a sua cultura, sua liderança, os processos, mas começa por esse reconhecimento de que esse é um fato, né? Não dá para voltar atrás. Acho que esse é o ponto, Tati. Não dá, não tem como. E para falar a verdade, eu acho que eu nem gostaria de voltar atrás. Sinceramente, acho que eu nem gostaria de voltar atrás, porque esse é um movimento que é certo. A gente não fala que a gente, como vocês colocaram, a gente escolhe o lugar. Então, o propósito é fundamental e a coerência. Eu acho que a palavra-chave é essa que você falou, Tati, a coerência. A coerência o que a gente te oferece, a coerência que a gente vive na prática e a coerência dentro daquele ambiente que vai me permitir ser o máximo, sem perder a minha essência enquanto pessoa, mas que é o máximo de desenvolvimento da profissional que eu sou. Então, não dá para voltar atrás e ainda bem. Vitor, posso só? Desculpa, a gente fugiu do programa aqui. Aqui é Open Talks, então a conversa está aberta literalmente. Fiquem à vontade. Não, eu acho esse ponto, Roberta, que você trouxe assim bastante rico, assim, né, de que realmente não volto atrás mais. Eu acho que isso trouxe a responsabilidade cada vez mais para a área de recursos humanos e para a liderança. Então, realmente, eu acho assim, que o mundo hoje é muito mais complexo, como a gente falou, mas a coerência, para mim, é o grande ponto, de novo, só reforçando, né, de líderes coerentes e de uma cultura coerente. E o ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de tudo isso que a gente está dizendo, de coerência, de liderança, de cocriação, de diversidade e tal, parece que a gente está trazendo a ideia de uma empresa perfeita, de um lugar perfeito. Não é nada disso, porque isso não existe. Não existe uma empresa perfeita, problemas vão acontecer. Às vezes você realmente diz uma coisa, acontece outra coisa no dia a dia, né? Porque somos seres humanos, a vida real. Mas quando a gente fala da coerência, a importância é justamente isso. Quando você é transparente, quando as pessoas veem que foi genuíno isso que você falou, a sua intenção era genuína, por algum motivo aconteceu diferente, a gente volta, aprende e vai, ok, não tem nenhum problema de não estar num lugar perfeito, muito antes, pelo contrário, entendo que o perfeito não existe, eu estou junto para construir um lugar melhor a cada dia. Acho que esse, para mim, é um grande ponto também, aí, quando a gente fala, né, de pessoas no centro. Longe de perfeição, nós não somos perfeitos, as organizações não são, mas se eu tiver a possibilidade de falar abertamente, sugerir e construir um lugar melhor, eu vou ser melhor a cada dia, essa organização vai ser melhor a cada dia. Coerência e transparência, para mim, é fundamental nessa jornada. Perfeito. Já tive muitos insights aqui e várias reflexões. Tenho até que me segurar para não perder e ir para outro mundo e voltar, né? Dá vontade de já traçar vários planos de ação aqui e implementar. Bom, a gente está encaminhando para o fim. Eu tenho uma última pergunta, mas adoraria ficar muito mais tempo com vocês aqui, porque tenho certeza que esse tema ele rende bastante, né?
Um ponto que é super relevante também, quando a gente fala de pessoas no centro, é realmente ter todas as pessoas no centro. Todos, todas, todes. Diversidade e inclusão foi citado aqui, né? E é uma pauta que acho que, como Roberta falou, e Tatiana, Kiane, é um caminho sem volta. A gente já entendeu qual é a importância, a gente briga por isso todos os dias e também está aprendendo, né? Como fazer e como progredir. Então, queria saber a percepção de vocês sobre o que falta, como está sendo essa trajetória, esse progresso, para que a gente realmente tenha todas as pessoas no centro. Vai lá, Roberto. Não, esse é um tema, né, Vitor? Acho que dá para mais um dia aqui de bate-papo, né? Eu acho que a gente precisa, novamente, né, entender que as coisas precisam ser colocadas e construídas de maneira genuína, de maneira entendendo que quando a gente olha, né, para a pauta de diversidade, é uma pauta que eu gosto muito, é uma pauta que me encanta e a gente tem. Hoje eu trabalho como uma embaixadora da diversidade, que é uma pessoa sensacional e que tem me ensinado muito também no dia a dia, mas é como a gente coloca esse tema de uma pauta estratégica, genuína, que não é para simplesmente ocupação de lugares dentro da empresa. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente não está fazendo, vou ser até um pouco mais direta aqui, mas eu não estou fazendo favor para ninguém quando eu trago a diversidade para dentro da empresa, muito pelo contrário, eu estou melhorando o ambiente de trabalho da empresa, eu estou fazendo com que a empresa mude seu patamar de resultados, porque a diversidade ela gera resultados, seja essa diversidade de gênero, de raça, a diversidade intelectual, que a gente tem discutido muito sobre isso, né? A diversidade intelectual. Então, como que eu acho que o primeiro passo é a gente entender todos esses conceitos de maneira clara, para que a gente traga a diversidade de maneira genuína para dentro da empresa. Não é, eu costumo falar, né, que a gente não está aqui para fazer posts de que tenha diversidade dentro de uma empresa. A gente está aqui para ser uma empresa que busca os melhores resultados e que tenha as pessoas de maneira genuína, de maneira verdadeira, no centro mesmo de todos os processos e decisões. Então, eu acho que o primeiro ponto, aí é um ponto mais, para mim, é um ponto mais de discussão, quando eu sempre falo da diversidade, ninguém está fazendo um favor quando coloca a diversidade para dentro da empresa ou está ali só para divulgar aquilo. A diversidade, ela gera resultado. Acho que esse é o ponto principal que a gente tem que ter como mindset. Diversidade gera resultado. Super concordo, Roberta, com você, e eu estava pensando exatamente nisso, assim, né? Porque a gente fala muito em inovação hoje em dia. O nosso cliente quer inovação, eu quero inovar no meu produto, eu quero inovar no meu serviço. Como é que eu vou inovar como organização se eu tenho dentro de casa pessoas que pensam igual? E pensar igual não só por pensar igual, isso por si só não é um problema, mas porque eu também não fui ensinado a pensar diferente, né? Na sociedade me ensinou a pensar igual. Então, a forma que eu tenho de acelerar isso é trazer pessoas, diversidade, para dentro da organização. E eu gosto de olhar isso também, Roberto, como você falou, de uma forma mais abrangente, porque a diversidade ela pode ser de gênero, de opção sexual, de geração, uma diversidade de experiências e pensamentos, gente, que às vezes é uma diversidade que já está dentro de casa e a gente não aproveita isso, porque sempre foi feito assim, isso é muito arriscado, isso não funciona nessa organização, funciona só na empresa da Roberta, não funciona na empresa da Tatiana, não funciona na Force. Então, acho que se a gente começa a ampliar um pouco a nossa percepção de diversidade e, obviamente, trabalhar com todas essas perspectivas, pensando que se eu tenho formas diferentes de olhar dentro de casa, o meu processo, o meu produto, o meu serviço, a chance de eu trazer inovação para o meu cliente é muito maior e eu de me manter relevante no meu mercado é muito maior. Então, como você falou, longe de ser um favor, é uma vantagem competitiva. As empresas ainda estão na sua jornada, ainda bem que tem algumas aí bem à frente nos ensinando e a gente está indo, né? Mas eu entendo também que não é alguma coisa que muda da noite para o dia, a gente tem que dar pequenos passos. Começa entendendo a sua situação hoje, qual que é a minha realidade, o que é diversidade para mim, quais são os grupos de diversidade que eu tenho, por onde é mais fácil eu começar. Vamos começar comendo pelas bordinhas, e aí você vai aprendendo, diminuindo resistências, colhendo os benefícios, e aí você vai dando passos maiores, né? Assim como a gente nunca correu, quero correr uma maratona, não. Eu vou começar devagarinho, 1 quilômetro, 5 quilômetros, e assim a gente vai. Na minha agenda de diversidade é muito isso, assim, né? Primeiro
é fundamental para a inovação, mas a gente deve começar devagarinho, até olhando a diversidade que eu já tenho dentro de casa hoje e não estou aproveitando. Se a gente transformar isso, comunicar bem isso, fica mais fácil, as portas abrem, as barreiras baixam, e aí você consegue realmente tirar todo o proveito, explorar tudo que a diversidade tem para trazer, tanto para a organização, internamente, em termos de ambiente de trabalho, mas também para o meu cliente, em termos de relevância para o mercado. Maravilha, Tatiana. Isso é mentalidade ágil, né? É começar aos poucos, é quebrar o problema em partes. Porque diversidade e inclusão é um guarda-chuva enorme. Então, acho que muitas empresas deixam de começar também por esse tabu, né? Eu vou atingir um público específico, mas o outro vai ficar descoberto. Mas escolha um recorte para começar, né? Se a gente está falando de origem, de orientação sexual, de raça e gênero, como vocês falaram, e muitos outros recortes e marcadores sociais, é necessário, de fato, a gente escolher uma prioridade e, assim, evoluir para depois chegar num estado da arte que também não vai ser perfeito. A gente vai estar sempre evoluindo nesse tema, né? Algumas temáticas, na verdade, quase todas que a gente falou aqui, são muito vivas, né? Não é algo que a gente vai dar um check e pronto, próximo passo. São temáticas que vão permanecer com a gente na nossa organização, que também deve ser um sistema vivo, né? E a beleza está na jornada mesmo, né? Não é na linha de chegada, porque eu não sei se tem linha de chegada, como você falou, né, Vitor? Mas crescer na jornada e trazer as pessoas junto com a gente é realmente o bonito disso tudo, né? E só pegar um ponto dessa sua fala, Vitor, eu acho que aí está uma grande oportunidade das empresas, entender que o ótimo é inimigo do bom, que a gente precisa começar. Quando a gente tem muitas vezes vem falando sobre pessoas e pessoas no centro e a preocupação com pessoas, mas fica na fala, fica na teoria, fica no discurso, porque sempre vai ter aquele, mas a gente precisa construir a melhor jornada. O que é a melhor jornada? A gente não sabe, eu posso construir alguma coisa hoje que amanhã eu já vou ter que desconstruir. É o processo de melhoria contínua, inovação contínua que a gente está vivendo. Então, acho que a gente tem que ter esse entendimento de que a gente precisa começar. E a gente não tem braço para começar fazendo tudo e está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que, como você falou, Tati, a empresa perfeita, e eu sou muito dessa opinião, não vai ter o perfeito. Vai ter aquele ambiente que nos permite errar, que nos permite construir, que nos permite desconstruir para construir novamente. Então, a gente vai ter esses movimentos. E se a gente não entender que a gente precisa começar, e é passo a passo que a gente vai caminhando, porque eu também acho que não tem linha de chegada, Tati, acho que se a gente não tiver os marcos aqui no meio do caminho, a gente for comemorando, não tem linha de chegada para mim, eu acho que a gente nunca vai começar, as empresas não vão começar e o discurso de pessoas no centro vai continuar sendo um discurso, não vai virar prática em momento nenhum. Bom, alguém tem mais alguma contribuição nesse tema? Se você perguntar, a gente não sai daqui. Era o que eu ia dizer. Você tem tempo, a gente vai ficar mais um pouquinho. Você pergunta, a gente não sai. Então, eu vou encaminhar para uma mensagem final. Pode ser um recado, uma dica, com base de tudo isso que a gente falou, desde o tema mais macro, né, passando por alguns pilares importantes, os desafios, o quanto a gente tem avançado enquanto organização e sociedade, campos de conhecimento necessários, habilidades, enfim, até chegar em, de fato, garantir que todo mundo vai estar no centro, né? Ou tentar garantir, enfim, essa busca, de fato, ela é contínua. Qual é o recado final, a dica, a mensagem que vocês gostariam de deixar para quem assistiu ou ouviu a gente até aqui sobre pessoas no centro? Como dizem os chineses, se a jornada é longa, dê logo o primeiro passo. Acho que esse, para mim, é a grande mensagem no final do dia, né? Não tem linha de chegada, a gente vai aprender ao longo do caminho e a beleza está no caminho. Desde que realmente a gente tenha coerência, como a gente comentou, né? Essa tem que ser uma agenda da liderança sênior, e a partir dali não tem receita de bolo, gente. O que vai servir para a minha empresa, se são passos pequenos, não tem problema, mas desde que realmente eu seja uma empresa melhor amanhã do que eu sou hoje, que meus colaboradores sejam melhores amanhã do que é hoje. Então, acho que para mim é um pouco disso, né? Do mindset de crescimento que a gente fala, é perder o medo de errar, começar devagarinho, mas continuar sempre, cada dia dar um passo, né, Vitor? E escolher, como você mesmo falou, onde que é mais fácil para a minha organização crescer.
Se é mais fácil para mim crescer em diversidade com mulheres, eu vou por aqui. Se é mais fácil crescer em raça, eu vou. Se é mais fácil eu começar desenhando um processo que eu coloco as pessoas no centro, mas são só 1 ou 2 processos, que eu comece assim, mas que eu reconheça essa jornada, reconheça o crescimento e comunique muito isso, porque eu acho que a comunicação é muito importante, né? Às vezes quem está um pouco mais longe não está vendo os esforços que a empresa está fazendo e pode ir lá e dizer, poxa, eu não estou vendo esse movimento. Comunica, cria canais de comunicação de 2 vias, traz as pessoas junto, e essa jornada aí vai ser, então, mais enriquecedora, por mais longa que ela seja, né? O primeiro passo, para mim, ele é mais difícil, e uma vez que a gente começa, fica mais fácil de continuar com mais pessoas me apoiando aí na mesma direção. É isso, assim, também vou pegar aí o gancho da Tati, né? A beleza não está na linha de chegada, né? Está nessa jornada, está no caminhar. Então, acho que criar um ambiente que a gente consiga ter segurança psicológica, onde as pessoas possam errar, as pessoas possam falhar, que elas sintam, que elas olhem para o lado e vejam outras pessoas iguais, né? Que elas se reconheçam no diferente, né? Na inclusão dentro dessa organização, para um ambiente seguro, para um relacionamento verdadeiro, clareza e transparência na comunicação. Né? Eu acho que, às vezes, a gente fica buscando tanto práticas mirabolantes ou achando que é uma metodologia X, Y, Z, mas, na verdade, é o nosso dia a dia. Né? Então, é a gente, literalmente, olhar para as pessoas, a gente entender as dores delas, entregar uma solução, não a perfeita, mas entregar uma solução e ir trabalhando nesse ciclo. Acho que é isso. Eu complementando aqui, né, o que vocês falaram, eu acho que a mensagem é que a gente sempre escuta a frase, né, paixão por pessoas, a expressão paixão por pessoas. A gente tem a expressão paixão por pessoas, em vários momentos a gente já escutou essa expressão, mas a gente conseguir entender que que ter paixão por pessoas é algo simples, que eu não preciso, como a Kiane falou, de algo muito mirabolante. Eu preciso simplesmente entender que cada momento de contato com qualquer pessoa deve ser um momento de aprendizado, deve ser um momento onde a gente para, a gente ouve, a gente aprende, e que é papel desse novo líder, tirar esse discurso de pessoas do centro do papel e colocar na prática. Que está na mão dos líderes tirar isso, porque não é a mão do RH, não é a mão do time de pessoas, isso está na mão de todos que trabalham com pessoas. Criar um ambiente que permita, né, tirar esse discurso da pessoa no centro do papel e colocar esse discurso na prática com ações simples, fáceis, porque não é aquilo muito disruptivo que vai mudar. Na realidade, o que a gente vai ver de disruptivo é a mudança de patamar de resultados. É consequência desse trabalho que a gente vai fazer no dia a dia com os nossos times, né? E entender que essa jornada, a satisfação, né, a beleza, como você falou, que a Anny, está na satisfação do nosso colaborador no dia a dia. Se todos os dias eu tiver o meu colaborador satisfeito, independente se ele acertou ou se ele errou, porque a gente tem um ambiente que permite os acertos, que permite os erros, que permite o desenvolvimento máximo do potencial de cada um, a gente vai ter no final do dia mudanças de patamar de resultados aí como consequência. Kiane, Roberta, Tatiana, muito obrigado pelo tempo e energia de vocês para essa conversa. Foi muito rico, eu saio daqui com muitos aprendizados e tenho certeza absoluta que quem vai consumir esse conteúdo também. Então, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui e até a próxima edição do Open Talks. Tchau, tchau.